A Idade Média começou no fim da Antiguidade, em 476 d.C., e começou na tomada de Constantinopla em 1453 d.C. A Idade Média, nesse período, foi chamada pelos pensadores renascentistas de Idade das Trevas. Esses pensadores renascentistas colocaram esse nome porque, no tempo deles, a Idade Moderna, surgiram muitos movimentos valorizando o uso da razão, ou seja, dar a luz à escuridão, colocando o homem no centro de tudo ao invés de Deus. A Idade Média foi dividida em duas: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi quando começou o sistema feudal, as invasões bárbaras e a expansão do islamismo. Já na Baixa Idade Média foi quando ocorreu o aumento populacional, a peste negra, a fome, as cruzadas e também o aumento do comércio. Mas calma, pode ficar tranquilo que eu já vou explicar tudinho para vocês entenderem, porque é muita coisa. A Alta Idade Média também foi marcada pelas invasões bárbaras no falecido Império Romano do Ocidente. Os bárbaros eram chamados de não greco-romanos. Eles viviam da agricultura e criavam animais para o comércio ou consumo próprio, tendo até alguns grupos como os hunos que realizavam grandes saques e invasões. Com essas invasões constantes, os moradores das cidades romanas pensaram em se deslocar para o campo, em busca de segurança e moradia. Os camponeses que iam para os campos faziam acordos com os proprietários de terras. Esses acordos eram assim: os camponeses pagavam impostos mais a parte de terras para os proprietários, enquanto eles davam moradia segura e as terras. Com isso deu-se o nome de feudalismo. Tá bom, mas agora vamos para outra parte. Havia também a sucerania e vassalagem. Mas o que é isso? A sucerania e vassalagem é basicamente um acordo entre o sucerano e um vassalo. O vassalo ele dava apoio militar e proteção para o sucerano, enquanto o sucerano dava terras para os vassalos. Mas assim, nenhum dos dois era melhor que o outro, os dois eram iguais. As pessoas que trabalhavam nessas terras, os camponeses, eram chamados de servos. Para morarem ali, eles tinham que pagar alguns tributos para os donos de terra. Essa relação de trabalho eram chamadas de servidão, porque os servidores eram livres, porém ganhavam tão pouco e tinham que pagar tantos impostos que era praticamente impossível de crescer na vida. Por isso, a classe social da época era chamada de estatamental, uma classe dividida a partir do nascimento e não podia ter mobilidade. Se você nasce servo, você iria continuar sendo servo ao resto da vida. Entre os impostos que tinham, existia também a corveia, que era um trabalho gratuito que os servos tinham que fazer durante alguns dias. Tinham também a talha, que era dar a parte da produção agrícola para o senhor feudal. E por último, a banalidade, que era o pagamento de impostos para utilizar as ferramentas e as instalações da senhoria. Tá, agora vamos para a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média ela foi marcada pelo renascimento urbano, no futuro chamado de burguesia. Tá, mas como que ela surgiu? Houve um grande avanço nas técnicas agrícolas e também no aumento populacional, tendo também a produção de excedentes. Esses excedentes, muitos deles foram morar nos burgos, no caso a muralha dos feudos. A igreja condenava a burguesia, porque eles praticavam usura, que era o empréstimo de dinheiro com aplicação de juros, assim gerando lucro. Tá, mas qual foi a importância da Igreja Católica nessa época? Ela era muito conhecida porque se tornou a instituição mais poderosa na época. Ela tinha muitos bens e tinha em terras influências. O que ajudou a se manter foi a aliança com a política.
A Igreja Católica controlava toda a produção intelectual e artística da época. Os únicos que sabiam ler e escrever eram os membros do alto clero e os monges. As artes eram em vitrais e na arquitetura da igreja, que explicavam a história de Jesus para o povo. Tá, mas você sabe o que iria acontecer com você se você discordasse da igreja ou ameaçasse sua soberania? A Inquisição ia tomar conta de você. Ela era um tribunal que julgava, punia e perseguia as pessoas que eram contra ela. E ela tinha o nome de hereges. As penalidades eram desde a comunhão, a proibição de livros, queima na fogueira e o isolamento em masmorras. Um exemplo disso foi Galileu Galilei. Em 1905, a Igreja Católica, junto com os reis, incentivaram as cruzadas. As cruzadas eram expedições militares com o objetivo de combater o domínio islâmico nas terras sagradas. A Igreja Católica também tinha o interesse de reaproximar da Igreja Ortodoxa. Apesar dos interesses religiosos, os econômicos também eram muito fortes. Os nobres desejavam conquistar terras no Oriente e a burguesia buscava com os povos comerciais e rotas. Porém, as questões religiosas das cruzadas não deram muito certo. Um exemplo disso é que o Islã domina o Oriente até hoje em dia. Assim se inicializou a crise da Idade Média. Além das 8 cruzadas muito violentas, nesse período teve a Guerra dos 100 Anos, uma disputa entre a França e a Inglaterra pelo trono francês. Quem ficou muito conhecida também foi a Joana d'Arc, que foi condenada e queimada acusada de bruxaria. A peste negra, uma doença a partir da pulga do rato, teve origem na Mongólia. Como que ela chegou na Europa? A pulga, os ratos e os piolhos humanos se encarregaram de levar essa bactéria através do comércio marítimo e da falta de higiene própria. Junto à peste negra, a fome também foi muito forte pelas mudanças climáticas. Assim, muitos trabalhadores morreram pela falta de comida. Com isso, causou também muitas revoltas camponesas. E para conter toda essa treta, a nobreza se aproximou do rei, que teve a fortalização do poder, que isso que deu origem à monarquia absolutista. Enfim, bastante coisa aconteceu naquela época, não é verdade? Por isso que ela tem grande importância. Muito obrigada por vocês terem assistido, e esse trabalho foi realizado pela Manuela Conde e a Yasmin Lunardi. O conteúdo desse trabalho teve como base o vídeo de uma influenciadora chamada Miller.